Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, TV Sistec e o NEC TV. Aprovada em julho deste ano, a reforma trabalhista divide opiniões e está gerando dúvidas, tanto para trabalhadores quanto para empresários em todo o país. Controversas, as mudanças já entram em vigor no mês de novembro. E o Começo de Conversa convidou um especialista para falar conosco sobre o tema. O assunto de hoje interessa a todos nós, cidadãos. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Olá, meu amigo, meu irmão, Dr. Eugênio Gomes. Eu sou Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN. Eu venho aqui para cumprimentá-lo, para parabenizá-lo pelo programa Começo de Conversa, que vem sendo aí de grande valia para todos que assistem. Eu tenho aqui uma contribuição para todos os seus telespectadores, que passa a ser aí uma informação muito recorrente, semanal, que é o meu canal de YouTube Dinheiro à Vista. Então, quero dividir esse momento com você e, acima de tudo, fazer com que a sua comunidade leve também a educação financeira para todas as famílias. Então, continue aí brilhando nesse programa Começo de Conversa. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, professor Reinaldo Domingos. Receba um abraço aqui da equipe do Começo de Conversa. Professor Reinaldo, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. Ele é capixaba, mas foi no interior de Minas que desenhou sua carreira no direito. Há 5 anos como juiz titular da Vara do Trabalho de Caratinga, ele está no Começo de Conversa para esclarecer as mudanças da reforma trabalhista. Bem-vindo, doutor Jonatas Rodrigues de Freitas. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é todo para esse bate-papo aí no Começo de Conversa. Nós estávamos aí ansiosos com a sua vinda aqui. Até porque esse é um assunto que interessa a todos, né? As pessoas só devem ser muito abordadas sobre essa reforma trabalhista, né? Hoje é uma grande preocupação, né? Preocupação mais imediata hoje. Doutor Jonas, que é capixaba, e de capixaba veio para Minas. Como é que a sua, pode falar rapidamente para isso, a sua trajetória profissional para nós? Na verdade, eu nasci em Vila Velha, né? E com 2 anos eu fui para morar em São Paulo, minha família morando em São Paulo. Morei em São Paulo até os 12, 13, 14 anos, não me lembro bem datas certas. Voltamos para o interior, voltei para São Paulo, depois voltamos para o interior novamente, no caso para Ipanema. E em 85 eu fui para Belo Horizonte, fui morar em Belo Horizonte. A ideia, na verdade, era ir para São Paulo, acabei ficando em Belo Horizonte, onde eu fiquei até o ano de 2002. Isso, em Caratinga você chegou em 2012. Isso. Você teve uma passagem por aqui um período antes? Isso. Entre 2002 e 2003, na época da enchente, acho que a última enchente que teve aqui, eu estava respondendo pela Vara do Trabalho. Na época era junta ainda, não tenho certeza, mas pela Vara do Trabalho hoje de Caratinga. E que nem funcionava onde está hoje, né? Não, era em cima do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Viu aquela praça cheia d'água? Exatamente. Assustador, né? Verdade. Você falou que morou em São Paulo, mas eu não vi nenhum sotaque aí de porta, não de portão. Não tem. Doutor, eu queria aproveitar que o senhor está no Tribunal do Trabalho, né, ligado ao Tribunal do Trabalho. O senhor podia falar para nós rapidamente como é que está estruturada, né, o Poder Judiciário no Brasil? Porque nós temos o fórum lá do desembargador Faria Lima, né, Faria Souza, e os juízes estão lá com o doutor Consuelo, o senhor está num outro prédio. Como é que funciona isso, que é para o telespectador entender bem?
Em Caratinga nós temos hoje a Justiça Estadual, né, chamada Justiça Comum, que a gente normalmente apelida, né, e a Justiça do Trabalho, que é a área federal. A Justiça Comum, a área estadual, e a Justiça do Trabalho, que é organizada no âmbito federal, da União. Além dessas duas justiças, no âmbito do Poder Judiciário em geral, nós temos a Justiça Federal, no caso mais próximo, funciona em Manhuaçu, né? Temos a Justiça Militar Federal, Estadual e a Justiça Eleitoral. Aliás, em Caratinga também temos a Justiça Eleitoral. Isso. Né? Mas que está no prédio lá, no prédio novo do fora agora. Isso, né? isso. A Justiça do Trabalho foi a primeira assim, a instalar naquela região, né? A eleitoral, ela é da União também, tá ligado? A eleitoral é um pouco misto, porque ela é organizada pela União, mas ela tem a atuação dos juízes de direito, né? Então tem um juiz, ou alguns juízes, agora não sei, tem uma mudança nisso, mas alguns juízes atuam, estaduais que atuam na Justiça Federal. Eu queria entrar no nosso tema de hoje, do começo da conversa. Eu queria fazer uma pergunta meio a queima-roupa para o senhor. Os empregadores, a maioria, né, dos empregadores, acha que a Justiça do Trabalho ela é muito paternalista, que ela passa a mão na cabeça do empregado e que ele paga uma conta que ele não deve. Como é que o senhor vê esse pensamento de alguns empresários? Eu digo o seguinte, nós temos duas categorias de empresários. Aqueles que realmente se preocupam vamos falar em bom português, fazer tudo direitinho, né? Não causar um problema, não dar prejuízo ao trabalhador, e aqueles que infelizmente não se preocupam. Felizmente, eu posso dizer que pelo menos em Caratinga, aliás, na maioria dos lugares por onde eu passei, os empresários são realmente empresários compromissados. Tanto é que a questão da reforma que o senhor perguntou, eu vejo a preocupação deles em querer entender a reforma para não cometerem erros. Eu acho que isso já é um bom ponto. Bom, agora respondendo especificamente a sua pergunta, eu digo o seguinte, eu não vejo a Justiça do Trabalho como paternalista. Se ela já foi, em um determinado momento, já teve essa conotação, hoje não é mais, porque há uma integração até pelos novos juízes e pela própria mudança mesmo que ocorreu ao longo desses anos, desde a criação da Justiça do Trabalho, né? Ou mesmo desde a época que surgiu a CLT, as alterações, foram vários fatores que contribuíram para mudar isso. O que eu digo nós temos ainda no direito do trabalho a necessidade, e talvez esse é o grande problema da reforma trabalhista, a necessidade de ainda dar uma certa proteção ao trabalhador para poder igualá-lo de uma certa forma ao empregador, né? Que o empregador em geral é quem detém o capital e o outro entra apenas com a força de trabalho que ele tem. Então, por isso que muitos, às vezes, criticam a Justiça do Trabalho nesse sentido. E até porque, quando o senhor fala em dar proteção, nós estamos falando em fazer cumprir a lei, né? Porque se o empresário que vem da legislação. Não é? Exatamente. Exatamente. Então, se o cara não reclama de hora extra, que ele não tinha dinheiro direito, ele batia um cartão? Não. Ele tinha um livro de ponto? Não. Quer dizer, o empresário também não tem nenhum mecanismo. A Justiça do Trabalho e os juízes do trabalho, já que a crítica se dirige aos juízes do trabalho, na verdade, ela não, nada mais faz do que aplicar um campo do direito. Por exemplo, se nós temos no direito do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, que para igualar o consumidor ao que fornece o produto ou serviço, estabelece alguns direitos a mais, né, desse consumidor. Da mesma forma, nós temos na Justiça do Trabalho, por força da legislação, uma necessidade de trazer, às vezes, o trabalhador para um patamar para tentar igualá-lo ao empregador. Né? Isso é um reflexo do direito material, não tem nada a ver, às vezes, com atuação individual. É claro que as opções ideológicas de todos influenciam nisso. Mas o cumprimento da lei que é o mais importante. Exatamente. Né? Sobre a reforma trabalhista, tem vários pontos dela que eu quero abordar com o senhor nesse bate-papo nosso. Mas eu queria pegar pelo ponto que quem aprovou alega que o principal objetivo da reforma é de facilitar as coisas e gerar emprego. Então, assim, a geração de emprego, eles têm como muito forte de que a reforma trabalhista vai gerar novas oportunidades de trabalho, novos postos de trabalho. O senhor acredita nisso? Não. Eu te digo o seguinte, acho que a gente pode
especular, mas não acho que não precisa de especular. Vamos sem especulação. Há coisa de 10 anos, há cerca de 10 anos, nós tínhamos no país a taxa de desemprego em torno de 4% a 6%. Ok? A legislação é a mesma, pelo contrário, até houve redução de lá para cá em alguns direitos, mas a legislação é basicamente a mesma que estava aí, que se pretendeu reformar para criar novos empregos. Então me parece que não é o direito do trabalho, não é a legislação trabalhista que impedia esses avanços e nem é o direito do trabalho que impedia a criação de empregos. A CLT está implantada desde Getúlio Vargas, né? Quer dizer, e nós já tivemos aí períodos de muito desemprego, períodos de muita oferta de emprego, a lei continua a mesma, quer dizer, tem outras coisas acontecendo aí que facilitam a nossa geração de emprego. Exatamente. E tem um detalhe, a legislação ela não é algo estanque, né? A interpretação a legislação pode até ser, mas a interpretação que se dá à legislação, ela não é assim. Ela vai evoluindo de acordo com épocas históricas. Então, muito se fala, e isso é engraçado no Brasil, porque se elogia tanto o sistema americano, da Constituição americana, que é antiga, que não mudou, na verdade mudou, mas né, que a base é a mesma antiga, e a CLT para nós já não serve, porque a CLT é antiga, ela está ultrapassada. Então, na verdade não é assim, a mesma CLT que está lá, ela, à medida que forem sendo adotadas interpretações sobre ela, nós vamos modificando questões de direito. Muito bem. Nosso tempo desse bloco, doutor, está acabando, mas eu queria rapidamente para a gente encerrá-lo. O senhor está aqui há 5 anos em Caratinga e já está na Justiça do Trabalho há mais tempo. O senhor percebe que o trabalhador ele tem procurado mais a Justiça do Trabalho, quer dizer, ele aprendeu esse caminho, como tem acontecido com o Ministério Público. Antigamente, quando falava promotor, as pessoas morriam de medo. Hoje a pessoa vai lá na promotoria. Exato. A Justiça do Trabalho já está assim ou ainda é o sindicato de classe que tem levado o trabalhador a contestar um acerto? Não, nós temos a participação dos dois. Infelizmente, a participação do sindicato ainda, principalmente no interior, né, nós vamos tratar especificamente do interior, ainda é muito fraca. Então nós temos um grande número de demandas realmente individuais, mas nós temos também atuações do sindicato. Eu tive recentemente situações aqui de uma ação sindical, de um sindicato, determinado sindicato, que com uma ação resolveu o problema de cerca de 700 trabalhadores. Então isso e despersonaliza. Cria uma jurisprudência, né? Na verdade é o seguinte, é uma decisão que abrange todas essas pessoas e de certa forma despersonaliza. Não é o fulano lá, o empregado X, Y, Z que entrou, foi o sindicato e aquilo resolve a questão dele. Bacana, nós temos que fazer um intervalo, você não sai daí, a conversa está boa e vai esquentar. Nós estamos aqui numa entrevista sensacional com o doutor Jonathan, ele que é juiz titular da Vara do Trabalho aqui de Caratinga. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa e você que chegou aí agora vai poder acompanhar ao segundo bloco de uma ótima entrevista com o Dr. Jonathan Rodrigues Freitas, ele que é juiz titular da Vara do Trabalho de Caratinga. A CLT foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943 e muitos defendiam a necessidade de sua modernização. Sendo assim, até um dos argumentos utilizados para justificar as modificações feitas é este. O nosso assunto de hoje é a reforma trabalhista. O nosso entrevistado é o Dr. Jonathan Rodrigues de Freitas, juiz titular da Vara do Trabalho de Caratinga. Dr. Jonatas, até que ponto a reforma trabalhista vai causar algum reflexo, algum impacto na atuação da Justiça do Trabalho? Eu acho que esse ponto da reforma trabalhista é o que mais vai ter impacto na Justiça do Trabalho. O propósito da reforma trabalhista é declarado, não é escondido, é reduzir demandas trabalhistas, né? A partir disso elegeu o trabalhador que reclama na Justiça do Trabalho como o alvo e o responsável por esse excesso de demandas. Ao invés de talvez buscar aprofundar esse debate, essa discussão, para saber se realmente por que o trabalhador ingressa com as demandas na Justiça do Trabalho,
se é por abuso e etc., que é o foco, parece, da boa parte da reforma, ou se realmente é porque o abuso é do outro lado, é o empregador que não cumpre a legislação ou não cumpre da forma adequada. Então, eu acho que o impacto, o que se quis fazer é esse, reduzir a quantidade de demandas trabalhistas. Porém, eu acho, opinião pessoal, a gente tem que amadurecer porque está muito no início, mas pelo que a gente já viu até agora, a tendência é de ampliar essas demandas trabalhistas. Num primeiro momento, não. Muita gente vai ficar impactada com a situação que ocorreu e vai realmente reduzir a quantidade de demandas, a forma de propor a ação. A forma de propor a ação vai mudar. Isso tem que mudar. Eu acho que esse é o ponto positivo. Se é que existe um ponto positivo na reforma do ponto de vista processual, é esse. É de mudar a forma, o pensamento sobre a forma de ingressar com a ação trabalhista. Tem mais responsabilidade. O senhor tocou num ponto importante aí sobre essa possibilidade, né, ou essa ideia que parece que quem propôs e aprovou a reforma tem de diminuir a demanda trabalhista. E dentro da reforma está a retirada ou a diminuição da contribuição sindical. Então, assim, me parece que é uma maneira, a minha opinião minha, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, uma maneira de enfraquecer os próprios sindicatos. Quer dizer, o funcionário sem sindicato forte, ele é fragilizado. Quer dizer, a tendência seria mesmo assim, o que o empresário fizer está bem feito e eu não tenho muito o que fazer, né? Como fazer esse trabalhador entender que ele tem a justiça do trabalho para ele poder recorrer, sim, independente de sindicato ou não? Questão do sindicato. De fato, concordo contigo, com a forma como vai ver. Nós sempre defendemos o fim da contribuição sindical, nós sempre, eu falo, um grupo grande de operadores do direito, especial do direito do trabalho, sempre defendeu essa eliminação da contribuição sindical como obrigatoriedade. Porém, ao lado disso, nós pensávamos em algo também para fortalecer o sindicato, né? Que veio a reforma, retirou essa contribuição em caráter obrigatório e não trouxe nada para que o sindicato pudesse fortalecer. Uma das questões é o que sempre se defendeu, o fim da unicidade sindical. Isso, para mim, é uma aberração da Constituição de 88, da unicidade sindical, e que a gente esperava que, com uma futura reforma, fosse o ponto que eles iam tratar. Infelizmente, não trataram. O resultado é esse. O sindicato realmente está fragilizado. Não sei, com o tempo, vão se descobrir novas formas de atuação, vai exigir um novo pensar a partir desses sindicatos, e esse também pode ser um ponto bom, que os sindicatos estavam estagnados, então vão ter que repensar atitudes, e eu creio também, até pela promessa do Michel Temer, do presidente da República, que ele deve editar alguma coisa substituindo essa contribuição por outra, porque foi uma negociação feita no Congresso para se aprovar isso. Segunda questão, da questão do trabalhador. O trabalhador, ainda há essa crítica a respeito da reforma também. A gente sempre imaginou que no dia que fosse implantado na Justiça do Trabalho os honorários fossem implantados, os honorários advocatícios, automaticamente acabaria também com o jus postulante. O jus postulante é o direito das partes, não só do trabalhador, de ingressarem na Justiça do Trabalho ou atuarem na Justiça do Trabalho sem advogado, mas não foi isso que fez. Então, exatamente por isso que eu venho a segunda parte, então continua o jus postulante. O empregado ele pode ir ainda hoje na Justiça do Trabalho, em Caratinga funciona assim, por exemplo, e procurar o setor, não precisa de necessariamente ir lá para entrar com a ação, não, nem sem advogado. Ele pode chegar lá. Isso, o próprio trabalhador direto. Ele vai para tirar uma dúvida, isso não há problema, há um setor de alternação, isso vale para o empregador também. O empregador talvez tenha mais dificuldade, porque geralmente ele só vai lá quando vem a ação trabalhista para ele não procura a Justiça do Trabalho com outro propósito, né? Muito bem. Um trabalhador, então, doutor, ele pode, por exemplo, fiz meu acerto, a empresa fez a minha rescisão, me pagou, eu não estou concordando muito com aquilo, eu posso ir na Justiça do Trabalho só para alguém me ajudar a fazer essa conta? Pode. Tem esse serviço? Eu posso chegar lá, não estou nem entrando contra a empresa, eu quero chegar lá e falar... Acertado comigo, eu queria saber se está certo, eu estou em dúvida em algumas coisas. É um serviço de orientação. Bacana. Existe isso? Existe porque ele não vai procurar, na verdade, quando a gente pensa isso, a gente não pensa que aquele trabalho vai lá para simplesmente consultar a Justiça do Trabalho. Ele vai
Porque ele está com problema e quer evitar ingressar com a ação. Eu não vejo problema de se procurar a Justiça do Trabalho, as duas partes, eu não vejo esse problema de procurar para poder entender aquela situação. E às vezes Porém, aquilo ali não é vinculativo, aquilo é um Entendi. serviço administrativo. É porque às vezes existe um acerto que a empresa faz, às vezes não é nem com má fé, às vezes de fato sai algum erro. Quer dizer, são questões que podem ser resolvidas sem que seja necessário entrar na Justiça Uma do Trabalho. demanda Uma trabalhista. demanda, né? Mas a própria demanda, isso não é problema. O empregado, numa situação igual a essa aí, que corre muito, ele chega, olha, meu acerto está aqui, eu acho que não está certo. Assim, não está certo. Você quer entrar com a ação? Quero. Aí eles propõem a ação, chamam o empregador, não é problema. O empregador chega lá, a gente explica, aí já em audiência, né? Aí sou eu que faço isso. Em audiência eu mostro, olha, aconteceu isso, 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 o erro está aqui, ou pode não estar, por que foi feito isso? A pessoa esclarece e sai dali, ou com um acordo, boa parte dos casos, nesses casos, saem com acordo, ou ele vai fazer a defesa dele, que pode ser feita também oralmente, ou por um advogado, e aí fica a critério dele. Mas ele pode fazer tudo isso. Muito bem. Agora uma curiosidade só. O senhor sabe que quando tem uma demanda e aí a empresa tem que levar a testemunha, só não sabe o medo que a testemunha tem. Mas não é porque é do trabalho, é porque eles têm medo de juízo mesmo, né? É uma coisa complicada. O senhor percebe isso lá, que a testemunha vai com medo, sei lá. E sempre tem aquela questão, né? Porque ela está representando o empregador. Né? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Né? O que preocupa, às vezes, no caso da testemunha, no processo do trabalho, no direito do trabalho, e por causa disso, no processo do trabalho, nós dependemos muito da prova testemunhal para a maior parte, porque é o tal do contrato realidade. E aí o que preocupa muito nesse aspecto é que a testemunha, não necessariamente de um lado do outro, mas os dois lados, às vezes, fantasiam fatos e vão, às vezes, para contar alguma coisa, e talvez por nervosismo, mas muito também de má fé, tem muita má fé, infelizmente, mas muito também de nervosismo, chega lá e se perde, conta uma história. Eu só costumo dizer o seguinte, eu não sei, posso estar errado, isso é questão para os psicólogos, mas eu aprendi até pela experiência que a versão, o fato verdadeiro, ele só tem uma versão. Não tem. Então a pessoa vai ficar nervosa, ele pode dar uma saidinha, mas não aquela saída demais. A saída demais que extrapola é essa que indica uma mentira. Aí realmente eu sou muito rigoroso. Bacana. Olha só, eu queria, dentro da reforma trabalhista, queria falar dessa permissão que foi dada agora ao trabalho da mulher em áreas insalubres, quer dizer, a gestante, a lactante. Como é que o senhor vê essa... Não é uma perda de ganho de direitos muito grande, não? Pois é, aparentemente é favorável, porque sempre se falou que a mulher era discriminada no mercado de trabalho por causa dessas proteções. Só que uma proteção não é para a mulher, né? A proteção é para a gestante, é para a criança, para o futuro filho, inclusive na lactação, a gestação, a lactação. Exatamente. Então, me preocupa isso aí, porque isso pode gerar, e esse é o grande problema em relação, que eu penso, em relação ao pequeno e médio empresário, o micro e pequeno empresário em especial, que ele pode interpretar, não, agora pode, e a situação pode gerar para ele um problema. Cuidado. Esse é um ponto fatal. Cuidado, que eu digo. Por quê? Uma empregada, tudo bem, ela vai, não, pode, hoje pode, no caso da gestante, só no caso de insalubridade em grau máximo que ela não pode, ela tem que se afastar. Mas a insalubridade em grau médio e mínimo pode. Ela pode ir para lactante durante tempo, exceto se ela mesma procurar um profissional médico, e o médico fala, olha, não, você não pode trabalhar lá nessa condição. Resultado, nenhuma mulher vai fazer isso grávida porque ela tem medo de perder o emprego. Poucas vão fazer. Exatamente. O problema disso qual vai ser? Para o empregador, porque se o trabalho dela, numa situação dessa, que a lei diz que pode causar um problema para essa criança, olha a indenização por danos morais e às vezes até materiais aí. Sem contar o... A lei fala que pode, mas tem uns limites as consequências que a lei não diz quais são. Ela não diz quais são, mas que o empresário tem que estar atento a eles. Então nós vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está muito boa, nós estamos entrevistando o doutor Jonathan Rodrigues Freitas. Ele que é juiz titular da Vara do Trabalho de Caratinga. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já.
Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, um programa transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Hoje recebendo o juiz titular da Vara do Trabalho de Caratinga, Dr. Jonatas Rodrigues de Freitas. Dr. Jonatas, é muito assunto para pouco tempo, né? Verdade. Eu queria saber o seguinte, e o telespectador também, eu tenho certeza que ele está muito interessado, onde é que o trabalhador pode buscar informações corretas, mas pormenorizadas sobre a reforma trabalhista? Eu diria, de uma forma um pouco irresponsável, na internet. Mas, como todos nós sabemos, há muita coisa boa na internet, né? Vamos falar de uma forma geral, mas há também muita informação falsa. Eu acho que a melhor forma de se obter informações hoje é através de programas como o seu, então, procurando entrevistar pessoas do meio, né? Procurar não ficar apenas com um posicionamento, ou seja, com uma visão. Eu tenho uma visão, mas tem outros juízes com outro tipo de visão, e advogados, empresários e economistas. Como é uma área jurídica, eu tento direcionar essas pessoas mais para a questão jurídica, para a área jurídica, é uma interpretação jurídica, né? O problema, talvez, aí que vai se encontrar é que hoje tem uma escassez de informações, até porque é tudo muito novo e ainda não está em vigor. Como o senhor disse no início do programa, vai entrar em vigor em novembro, né? Em novembro deste ano, dia 11 de novembro, para ser mais exato. Então, se o que nós tínhamos até hoje era algo construído ao longo de 70 anos, desde a CLT e interpretações e tal, mais ou menos de conhecimento amplo, a reforma teve um impacto muito grande. Ela começou no Congresso com a modificação inicialmente falava em 7 ou 11 artigos, e terminou com a modificação de mais de 200 dispositivos. Então é muita coisa, é muita informação, e não deu tempo ainda das pessoas estudarem isso a fundo e entenderem o impacto. Talvez por isso essa apatia geral, né? Que as pessoas não estão muito preocupadas com esse impacto que vai ter a reforma trabalhista. Principalmente o trabalhador, que vai ser, no final, o pior. Pois é, eu queria até aproveitar para pegar esse gancho, porque, de fato, assim, percebe-se uma apatia muito grande do trabalhador face às mudanças, e algumas delas, visivelmente, podem, né? Elas não estão prontas para isso, mas podem prejudicá-lo em algum momento, né? Como, por exemplo, eu queria tratar desse assunto com o senhor aqui, a questão, por exemplo, da divisão de férias em 3 períodos, a jornada 12 por 36, o banco de horas. O trabalhador, por exemplo, ele tem que concordar isso para poder ter uma férias dividida? Sim. Nesse ponto, na verdade, fez só uma alteração. Dizem que está se trazendo para o direito aquilo que já é visto na prática, mas que a proibição, o desejo do trabalhador. Eu realmente não vejo muito problema nisso aí, não. O que me preocupa é quando e a lei procurou fazer isso, só pode ser feita a divisão a pedido do trabalhador. O problema é quando esse trabalhador tiver interesse em tirar os 30 dias de férias, por exemplo, a pessoa que tem origem no Amazonas, né, a família mora no Amazonas, ele precisa de mais tempo para ficar lá, porque 5 dias, 10 dias, 15 dias não vai ser suficiente para isso. E o empregador criar obstáculo ou aquele tipo de coisa, né? No momento de falta de emprego, olha, se você quiser tirar as férias de 30 dias, eu te dou, mas quando você voltar, você está na rua. Esse eu acho o grande problema. Quer dizer, vai fazer faz um X na testa do trabalhador, né? É uma preocupação. Tá bom, tudo bem, você não pode agora, a hora que você precisar também, eu não te ajudo, né? Mas se a gente não pensar por esse lado da má-fé, eu não vejo problemas quanto a isso, não. A questão da divisão das férias não é um problema. Você não vê problema não, né? Banco de horas hoje já é adotado, né, por alguns sindicatos, tem que estar na convenção coletiva. Eu não sei como que fica agora, quer dizer, com essa reforma passa a ser uma coisa, a empresa pode fazer isso com os funcionários? Mais ou menos. Hoje o que acontece é o seguinte, atualmente só pode existir o banco de horas com negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, negociação coletiva em geral, pode fixar até por um período de 1 ano. Com a reforma agora, estabeleceu a possibilidade de um banco de horas fixado diretamente em trabalhador e empregador, desde que não ultrapasse o período de 6 meses. Né? Ou seja, um banco de horas de 6 meses. Muito bem. Não depende da negociação coletiva. Tá, não pode
guardar a hora um ano não pode mais, quer dizer. Não pode, desde que haja norma coletiva. Aí tem um complicador, por isso que eu falo, o empregador tem que estar muito atento, porque ele vai ler alguma coisa na letra da lei, mas não vai, às vezes, perceber uma armadilha, a situação dessa. Permite que faça o banco de horas com 6 meses direto com o trabalhador. Empregador e trabalhador, ok? Sem problema. Porém, se existir uma norma coletiva que às vezes as partes, no caso o empregador, pequeno empregador, por isso que eu digo a minha preocupação, nem sabe, mas foi negociado lá em Belo Horizonte, na federação, proibindo o banco de horas individualizado. Pode. A própria legislação estabelece que isso é uma possibilidade de negociação coletiva. O empregador aqui vai estar aplicando um banco de horas de 6 meses, depois vai correr o risco de na Justiça do Trabalho ser declarada nula, porque ela viola a norma coletiva. E depois reclamar de que a Justiça é paternalista. Né? Exatamente. Que a Justiça fica beneficiando só o trabalhador. Na verdade, é um descumprimento. Não por má fé, não necessariamente por má fé. Só porque fez errado. Essa situação. Exatamente. A terceirização, doutor. O governo fala que ela vai abrir pós-trabalho. Os sindicatos falam que ela vai tirar trabalho, postos do trabalhador. Vamos resolver a terceirização. Eu creio que não vai haver talvez nem uma coisa nem outra. Porque o nível de emprego no país não é por causa da terceirização, porque tem terceirização que você vai melhorar o nível de emprego. Não é aí. O que acontece, que eu vejo na possibilidade de terceirização, é de um trabalhador prestando serviço direto para um tomador de serviço, aquele final. Hoje, com essas possibilidades da nova legislação, de poder terceirizar, ou seja, de até quarteirizar tudo, até a atividade principal pode ser terceirizada. E aí eu pergunto o seguinte, qual o objetivo, a não ser em situações excepcionais, que de certa forma a legislação já permitia, a jurisprudência já permitia, mas qual o interesse do empregador de terceirizar uma atividade que hoje é prestada direta para ele, a não ser baratear custos. E o pior, criar um intermediário, supondo que uma empresa distribua, né, para os empregados em termos de salário e benefícios diretos para os empregados. Então, um bolo na faixa de R$100 mil, né, para aquele grupo de trabalhadores, com a terceirização, e hoje pode ser feito isso, através da terceirização da própria atividade principal. Isso eu estou falando da letra seca da lei, né? Tem questões de constitucionalidade e tal. Com essa terceirização, o que vai acontecer? Vai passar isso para uma outra pessoa, essa pessoa que vai contratar o trabalhador, uma empresa, pessoa pode ser jurídica ou física, vai contratar trabalhadores, esses trabalhadores vão receber, mas com certeza esse empregador que pagava 100 mil vai querer pagar para esse terceirizado, porque senão não vale a pena correr risco ainda pagar o valor que pagava antes, pagar ao invés de 100 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil que seja, e essa pessoa que recebe isso também vai ter que receber algum valor até pela administração e pelo risco que vai correr. E vai distribuir no final para os trabalhadores de 50, 60, muito 70 mil. Vai reduzir a quantidade de valores disponíveis no mercado para consumo de uma certa forma. Para consumir tem que ter um pouco de dinheiro no bolso, tem que ter um pouco mais. Exatamente. Com a terceirização, alguma mudança nas regras que regem o acesso à gratuidade da Justiça do Trabalho? A terceirização em si, não, porque ela só cria regras de direito material, né? A parte de direito do trabalho, ela estabelece possibilidades e exclui alguns, teoricamente, né? Exclui alguns direitos. Isso vai ser discutido e eu acho que o grande problema da terceirização vai ser esse, se é possível, se é constitucional, se não é, mas de qualquer forma, quanto ao acesso à justiça, não, vai permitir de qualquer forma. Muito bem. Quando o senhor analisa assim, a reforma como um todo, né, o que o senhor vê de fato de vantagem na reforma trabalhista? A principal vantagem é essa, é discutir. Né? Só que eu acho que isso daí, não respondendo a sua pergunta, mas dando uma opinião pessoal aí, isso deveria ter sido feito com proveito no Congresso Nacional. Né? É uma discussão, talvez uma necessidade de mudança de muitos aspectos da legislação trabalhista, em especial na área processual, mas isso teria que ter sido feito no Congresso, não do jeito que foi feito, a portas fechadas e
joga, desculpa o termo, mas goela abaixo da população uma legislação, está aí, agora se virem com ela. Esse é o grande problema. Mas tem aspectos bons? Tem sim. Tanto no direito material quanto no direito processual. O direito processual é para coibir certos abusos e acabar com as restrições que se tinha no direito do trabalho, na justiça, no processo do trabalho, quanto à aplicação de regras do processo civil. Essa é a parte boa. Muito bem, doutor. Nós estamos terminando, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. É senso comum entre os brasileiros, e até porque a mídia também ela divulga muito isso, que os juízes eles recebem salários altíssimos, né? O senhor, como juiz do trabalho, como que o senhor vê essa crítica? Como é que o senhor vê essa questão do salário dos juízes? Eu te digo o seguinte, hoje muitos dos juízes que nós temos são pessoas altamente capacitadas que, se estivessem atuando no mercado como advogados, estariam recebendo remunerações muito superiores ao que se tem hoje. O risco de não se pagar bem a um profissional que é habilitado, que estuda e que passou por etapas muito difíceis para chegar onde chegou, é de se esvaziar e reduzir até mesmo esse potencial que existe de produção jurídica na área da magistratura. Eu acho que nenhum brasileiro, nenhum cidadão quer ver à frente um julgamento de um processo dele alguém que não tenha a menor capacidade intelectual, uma capacidade e que não seja estudioso daquilo que ele faz. Esse é o risco de não se remunerar bem. O problema do Brasil, que se compara muito com o salário mínimo. O problema não é o salário do juiz, o problema é o salário mínimo. É o salário que é inferior. Eu costumo falar isso, é igual é o salário do professor, né? Por exemplo. Exatamente. Né? Eu ouvi uma entrevista do deputado, não vou citar o nome, mas ele estava justificando o salário dele, falando que, não, o meu salário é muito diferente do que eu ganhava como professor. Eu falei, ele está maluco, onde ele tirou isso? Né? Porque, quem dera, né? Quem dera, né? E o professor, assim como um juiz, né? Não está lá, não foi colocado lá, né? Chegou lá, teve um esforço pessoal, um desenvolvimento pessoal, tem que ter conhecimento, tem muita, é uma função muito importante. Tocou no ponto principal, professor. O professor deveria ser, qualquer país que se preze, que queira ter um futuro, o principal profissional que ele valoriza é o professor. Sem ele nós não somos ninguém, não tem juiz, não tem engenheiro, não tem ninguém. Eu fico muito feliz nós terminarmos a nossa entrevista com essa fala do senhor, viu? Para os professores. Muito obrigado. Um minuto, doutor, para suas considerações finais. Só pode se dirigir à câmera ali da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, e deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui prestando esclarecimento dentro das limitações do tema, que é muito amplo, e do tempo que nós temos aqui. Eu apenas resumo para os caratinguenses em geral, o pessoal da região que assiste o programa, que tenham muito cuidado na hora de ler e achar que essa reforma que está aí simplesmente é o que está escrito e pode ser assim, basta aplicar. Não é assim. Na última sexta-feira eu conversei com um grupo de advogados e a gente estava conversando sobre isso. Eu expliquei que o grande problema, talvez, dessa dúvida que vai gerar a reforma trabalhista está no fato de um empregador achar que vai aplicar a legislação seca que está aí e quando, na verdade, tem uma legislação dita autônoma, que é das normas coletivas, negociações coletivas, que às vezes ele nem toma conhecimento e que vão influenciar isso aqui. Com outro detalhe, lamentavelmente nós temos redações de normas coletivas, de acordos coletivos, de convenções coletivas pessimamente feitas e às vezes até de propósito para gerar demandas. Esse é um problema do país. Já enfrentei situações que não fazia sentido a redação daquela norma, depois de tantas advertências, mas ela continuava daquele jeito. Por quê? Gerava demanda, gera honorários, gera custos de uma forma geral e gera movimentação e necessidade de determinados profissionais no sindicato. Então eu peço isso. O pequeno e especial, o micro e o pequeno empresário, a minha preocupação maior é com eles, talvez maior do que com o trabalhador, porque com o trabalhador é um ou outro que pode
tem um problema, vai à Justiça do Trabalho e resolve. O pequeno empregador, esse que gera a maior quantidade de emprego no Brasil, ele pode ser afetado e criar um passivo trabalhista que pode inviabilizar o seu negócio no futuro. Então, para esse profissional para esse tipo de empresário que eu me preocupo muito, repito, cuidado, procurem se informar, não vão na onda e cuidado ao seguir determinados tipos de orientações nesse sentido. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Que agradeço. Prazer muito grande recebê-lo aqui e colocamos isso aqui, o começo da conversa, sempre à disposição do senhor, da Justiça do Trabalho. Também estou à disposição de vocês. Muito obrigado, foi muito esclarecedora. Muito obrigado por ter tirado um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Que agradeço. E você que acompanhou aí o começo da conversa, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.